Olá, bom demais ter você por aqui. Em 21 de março de 2018, teve início a nova gestão da UFMG, formada pelos professores Sandra Goulart Almeida e Alessandro Fernandes Moreira. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a reitora e com o vice-reitor sobre as expectativas para os próximos 4 anos da universidade. Fique com a gente, a nossa conversa já vai começar. Bom, começo agradecendo, muitíssimo obrigado pela presença dos dois aqui na TV UFMG. Muito obrigada, Pablo. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok, durante a cerimônia de posse, eu gostaria de começar então remetendo à cerimônia de transmissão do cargo. A senhora fez um discurso em que destacou que as universidades públicas devem se unir na defesa da autonomia universitária e também dos recursos para o ensino superior e também ciência e tecnologia. Nesse sentido, como que a UFMG pretende atuar? Pablo, essa é uma questão muito cara para nós e muito importante para a nossa sociedade. As universidades federais de ensino superior, instituições federais de ensino superior, são patrimônio do nosso país. E é importante que nós nos unamos na defesa daquilo que para nós é muito importante, que é a defesa da educação pública, da ciência, da tecnologia, do investimento em educação, ciência, tecnologia, cultura. Para nós isso não é gasto, é investimento para o país e para a sociedade. E juntos nós somos mais fortes. Então é muito importante que nós possamos nos unir e possamos juntos pleitear aquilo que é importante para a nossa sociedade. E as instituições, elas são reconhecidas em todo o país. E nós temos esse papel importante. Não apenas a Andifes, que tem um papel histórico muito importante, mas também as instituições federais públicas de ensino superior no estado de Minas Gerais e também outras associações como a SBPC, que tem feito um trabalho muito bom de defesa da ciência, tecnologia, educação para o nosso país, e também as outras instituições, a ABC e todas aquelas que realmente fazem questão de mostrar para a nossa sociedade a importância que nós temos, não apenas como instituições produtoras de conhecimento, mas também para o desenvolvimento, o avanço do nosso país, para a redução da desigualdade, para a construção de um país cada vez melhor. E eu acho que, completando a professora Sandra, é importante destacar que a autonomia é uma discussão permanente que tem que ser feita. E um debate interno aqui na universidade também é importante que seja realizado. Este ano também a gente sabe que haverá aí um cenário que continua sendo bastante complicado, né, de contingenciamento de recursos e também de cortes. Como que a gestão pretende, então, manter a excelência na atuação e promover avanços mesmo nesse cenário difícil? Esse será um grande desafio, não apenas para a UFMG, mas para todas as instituições de ensino superior. Mas a UFMG, ela é uma instituição de peso, ela é uma instituição de excelência, de relevância para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Isso nós não podemos nos esquecer. Então, nós continuaremos fazendo a política, uma política que é importante para a nossa instituição, política de construção de uma instituição de qualidade, de referência para o nosso local, onde nós estamos inseridos, e também de relevância. Então, nós teremos que buscar os recursos para, de fato, fazer dessa uma instituição de peso para a nossa sociedade. Nós procuraremos os recursos, batalharemos junto com as outras instituições, sempre procurando fortalecer a nossa UFMG. Ok. Também voltando a fazer referência ao discurso da senhora, né, na posse, a senhora lembrou Boaventura Souza Santos e falou sobre a extensão, de que ela precisa se integrar de tal maneira às ações de pesquisa e ensino que praticamente não sejam percebidas. Então, eu gostaria de saber como que isso pode se dar, essa formação diversa resultante da integração, como que ela pode acontecer, Sandra? Essa é uma questão já antiga com relação às universidades, né? Sempre se fala na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Em teoria, isso já está acordado. O que tem sido mais difícil para as instituições é fazer dessa indissociabilidade uma política para as nossas instituições. Então, a UFMG tem avançado bastante nesse campo, procurando fazer ações políticas, resoluções, de modo que nós possamos, que o nosso alunado de graduação, por exemplo, possa fazer
disciplinas possam atuar também na extensão e na pós-graduação e que isso possa contar para crédito para eles. Mas nós precisamos avançar mais ainda. O Conselho Nacional de Educação já estipulou que 10% das atividades das universidades deve estar ligada à extensão. Nós precisamos, então, ampliar e criar uma cultura de se pensar a extensão não apenas como um apêndice das atividades de ensino e pesquisa, mas como algo integrado. E a nossa proposta é que nós tenhamos projetos e propostas integradas em todas as pró-reitorias, incluindo aí também uma questão de inovação que deve ser pensada no contexto mais amplo, né? Nós falamos de inovação social, falamos de inovação para o crescimento regional, o fortalecimento da cidade, do estado e do país, e falamos também na cultura, que para nós é produtora de conhecimento e ela deve fazer parte dessa indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão, inovação e cultura. E aí, nesse contexto que Sandra coloca, tanto a questão da inovação e da cultura, é necessário trabalhar essas questões desde cedo. Então, nesse projeto de integração que ela apresenta, é fundamental trabalhar e fortalecer as formações complementares e as formações transversais nos cursos de graduação e de pós-graduação. Ok, a gestão que começa agora, 2018 2022, ela reconhece a inovação como um dos pilares, um pilar importante, junto, evidentemente, com o ensino, a pesquisa, a extensão e também a cultura. Como incentivar, Alessandra, a inovação na universidade a partir da administração central? Bom, então, resgatando a pergunta anterior, é necessário a gente começar cedo, A UFMG tem que fazer esse papel político aí da questão da inovação, se tornar realmente um ponto de centralização, conectando as questões das startups, e o BHTEC torna também um papel importante nesse papel da inovação e trabalho da complementaridade e transversalidade. É importante pensar também, Pablo, que nós temos hoje em dia de pensar a produção de conhecimento não em situações estanques das disciplinas específicas, mas sim num contexto de transversalidade, de interdisciplinaridade e de cooperação em rede. Cooperação em que se esteja, então, ampliada na busca de soluções para os problemas complexos da nossa contemporaneidade. A universidade contemporânea terá esse papel, o papel de pensar não em disciplinas específicas, mas em um conjunto temáticos importantes para a nossa sociedade, para o nosso país, para o mundo e a humanidade de modo geral. Com a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, em 2014, a UFMG passou a ter uma política plena de assistência estudantil, mas nesse período de 4 anos o perfil do alunado mudou bastante, Gostaria de saber o seguinte, quais são as prioridades da gestão na política para discentes na UFMG, lembrando aí que já chega a 50% as vagas preenchidas por cotistas. Sim, um grande avanço que nós tivemos nessa gestão que se encerrou foi justamente a criação da PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que teve esse papel de protagonismo para pensar uma política de assuntos estudantis para o UFMG, integrada junto com a FUNP e com as outras pró-reitorias também. Mas esse papel foi imprescindível. Então, a PRAE tem trabalhado em 3 vertentes. A primeira seria a assistência estudantil, que para nós é muito importante. Não há inclusão se nós não tivermos uma política arrojada de permanência. Então, isso para nós está muito claro. Então, a PRAE tem trabalhado junto, um trabalho integrado, para se pensar justamente essa política de assistência estudantil, incluindo, inclusive, a discussão com os estudantes, através do Conselho da PRAE, com encontros com o DCE e outros coletivos também. A segunda missão da PRAE é pensar também na questão das ações afirmativas no contexto das discentes. Isso para nós também é algo muito importante, principalmente agora que nós temos a cota na pós-graduação, então é uma política que nós temos que pensar em conjunto. E a questão do protagonismo, que tem sido chamado protagonismo estudantil, quer dizer, fazer com que os estudantes façam parte desse processo, para que eles possam pensar atividades, que eles possam ser apoiados nessa reflexão que diz respeito a eles. Nosso alunado é a razão de ser da universidade. A universidade não existe sem estudantes. Então, é importante que eles nos ajudem a construir toda essa política. Com relação à política de permanência, ela se torna cada vez mais relevante. Os nossos estudos mostram
que a inclusão só é feita com política de permanência e que, se a permanência é garantida, o rendimento, o trabalho desses estudantes, ele se iguala aos trabalhos que entram, os estudantes que entram pela ampla concorrência. Então, isso para nós é muito gratificante e nos mostra o norte a ser seguido. Para termos inclusão, nós precisamos ter uma política de permanência que seja realmente sustentável. Nisso, nós vamos ter um grande desafio, que é o orçamento das universidades. Então, a verba que vem do governo federal para assistência estudantil, o PNAES, ela está reduzida e espera-se que ela seja reduzida nos próximos anos por causa da lei do teto dos gastos públicos. Então, é importante que nós atuemos com uma política arrojada para que nós possamos garantir que esses recursos sejam mantidos e aumentados, incluindo, inclusive, os estudantes de pós-graduação. Bom, o processo de internacionalização da UFMG tem se consolidado bastante, né, nos últimos anos, com parcerias e o estreitamento de relações com outros países. Como que a internacionalização vai ser tratada na gestão dos senhores, já que o lema foi uma UFMG pública e diversa? A internacionalização ela está na pauta do dia, não apenas aqui no Brasil, mas também no exterior. Tanto é que a CAPES está com edital para a internacionalização da pós-graduação das instituições de ensino superior. A UFMG tem uma longa história de internacionalização, Pablo. Ela tem um intercâmbio já consolidado, que é o Minas Mundi, mas é importante também que essas ações de internacionalização, elas contemplem o momento atual. E o momento atual, com relação aos estudantes, é que nós temos uma cota de 50%. Então, é importante que essa política de inclusão e de permanência, ela se reflita também na internacionalização. Então, é importante que esses editais também estejam abertos para incluir essas pessoas que, de outra maneira, não teriam a oportunidade de ter uma experiência internacional. Com relação às outras áreas, como a graduação, a pós-graduação e a pesquisa, a tendência mundial, e nós temos que nos preparar para isso, é estabelecer cooperação em rede, que é aquela cooperação que inclui as várias instituições com um objeto específico de pesquisa, que vai produzir depois pesquisas conjuntas, produtos que são importantes para as duas instituições e temas que são relevantes para o nosso país, para o mundo em geral e para a humanidade. Então, essa tem sido a tendência da internacionalização. No nosso caso, nós temos que pensar também em duas vertentes da internacionalização. Que nós queremos a internacionalização com instituições que estão em estágio, digamos assim, de produção mais avançada do que a UFMG, mas nós temos que pensar também naquela cooperação que nós precisamos fazer, por exemplo, com os países da América Latina, com os países africanos, que são muito importantes para a nossa formação cultural e que nós temos também um papel importante como instituição mais consolidada do ponto de vista de pesquisa e de pós-graduação. Então, isso para nós é importante, pensar nessas duas vertentes da internacionalização. No caso da UFMG, nós temos, foi construído no passado, nas gestões passadas, os centros de internacionalização, que tem um papel muito importante. Então, nosso objetivo é ampliar a atuação desses centros para atuarem nessas cooperações temáticas de rede, que são transdisciplinares também, transversais, e também abrir outras áreas que possam ser relevantes para a nossa reflexão. E nesse contexto das duas vertentes, eu acho que é interessante destacar um aspecto. Se outrora, boa parte do corpo docente, à medida que fazia sua capacitação, alavancava a internacionalização na UFMG, hoje a gente tem um cenário diferente, porque boa parte do nosso corpo docente hoje está renovado, né? Então, nesse sentido, tem que ter ações institucionais que possam, né, colocar esse docente nesse processo da internacionalização. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu quero agradecer imensamente a presença dos dois e desejar sorte na gestão. Muito obrigada, Pablo. Obrigado, Pablo. Ok, a gente fica por aqui e acompanha o conteúdo produzido pela TV UFMG no portal da Universidade, no Facebook e também no canal Universitário. Obrigado a todos e a todas e até a próxima!